Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria falando. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o cultivo e as diferenças aí entre os cactos, eufórbias, estapélias, uérnias e opôntias, né? Plantas aí bastante confundidas, né? Umas entre as outras. Todas elas são suculentas. Suculenta significa o quê? Vem do suco, né, do líquido. Então, plantas aí que retêm bastante água. Por isso que são chamadas de família das suculentas. Mas não significa que são as mesmas espécies. Vamos começar aqui pelos cactos. São dois tipos de planta que eu gosto muito, os cactos e as orquídeas. Então, tudo que a gente gosta, a gente tem mais facilidade, né, de cultivar, de aprender sobre eles. Então, os cactos são bastante confundidos com as eufórbias. Qual que é a maior diferença entre um cacto e uma eufórbia? É a seiva. A seiva do cacto ela é transparente, como realmente fosse a água, né? Na verdade, é a água que acumula aí nele. Já as eufórbias, a seiva dela, o líquido delas, é na coloração, num tom assim, parecendo um leite. Vou até aqui mostrar para vocês, ó, se você tirar um pedacinho pequenininho de uma eufórbia, ó, ela solta a seiva, que é esse líquidozinho branco, parecendo leite. Os cactos já não tem, nenhum cacto tem essa seiva dessa cor. Outra também são os espinhos. O cacto solta vários espinhos no mesmo lugar. E as eufórbias normalmente só soltam 2 espinhos. É que esse daqui é a eufórbia láctea. Ela tem espinho, mas é bem pequenininho, quase imperceptível, ó. Mas acho que dá para vocês verem ali, ó, que tem só um espinhozinho ali, ó. Deixa eu tentar focar, ó. O máximo ela solta 2, não mais do que isso, ó. Bem aqui, ó, na pontinha da minha unha, ó. Então essa é a principal diferença aí entre o cacto e a eufórbia. Essa eufórbia também, às vezes o pessoal acha que ela não é a láctea, porque acha que a láctea é só aquela branca, né, que é a variegata, mas tem várias versões aí dela. Tem a normal, sem ser a cristata, que no caso essa é a cristata que a gente chama de comum, porque ela não é variegata. Tem a variegata, que é a branca, e tem a variegata comum, e tem a comum também, sem ser variegata, né, como assim que eu falo, que não é cristata. Então, a gente tem que estudar um pouco, né? Tem que estar aprendendo sobre as plantas, porque não é fácil. São muitas espécies diferentes. Dentro dessas espécies tem várias classificações e tudo isso a gente tem que estar tentando, né, saber um pouco. Não tem como saber tudo, não tem jeito. A gente vê que tem muitas plantas, né, que a gente conhece de uma forma. De repente aí os biólogos, né, a biologia já classifica ela de outra maneira porque encontra uma variedade na planta que é diferente daquela espécie, então termina passando ela para outro tipo de espécie. Então aí é um sinal de que ninguém sabe tudo, a gente está sempre aprendendo, né? Eu pesquiso bastante sobre as minhas plantas para mim poder dar o melhor cultivo para ela. Então, o pouco que eu sei, que eu tô aprendendo, eu venho aqui para estar dividindo com vocês. Então, falamos aí duas principais diferenças, né, entre os cactos e as eufórbias. Lembrando que os cactos são da família Cactáceas e as eufórbias da família Euforbiáceas. Então, são aí, né, variações, né, variedades diferentes. E dentro dessas espécies, dessas famílias, tem várias variações aí de cactos diferentes. Tem ali, ó, o mandacaru, o xique-xique, que é minha paixão. Ali a gente tem
o cacto samambaia, cacto amendoim, o rabo de gato e entre outros. Aqui tem minhas lindas, né? Minhas coroas aí de frade ou cabeça de frade, como queiram chamar. Então esses aqui são todos cactáceas. Eufórbia no momento eu só tenho essa daqui. Mas é linda, né? Vamos combinar. Aqui eu tenho uma opontia. Ela é da família dos cactos também, mas você vê que o formato dela já é um pouco mais achatado. Normalmente ela sai assim, ó, vários bracinhos formando aí várias, como se fosse colônias, né? Dá pra fazer muitas mudinhas aí desses bracinhos. É só você podar aqui na pontinha, passar a canelinha em pó para cicatrizar, deixar uns dias aí para enraizar e replantar. Então, normalmente as opuntias, as folhas delas são assim, mais achatadinhas. Outra tipo de planta também, né, que é aí bastante confundido com os cactos, são as estapélias, né? Eu já vi em algum vídeo alguém chamar, né, a estapélia de cacto estrela, mas ela não é um cacto, gente. Ela pertence à família Apocynaceae. E também confundem as estapélias com as órbias. As principais diferenças entre as órbias e as estapélias são as flores. Por isso que muitas vezes a gente fala, não, tem que esperar florescer para identificar corretamente, porque às vezes a cor da flor já muda o nome, o tamanho, que nem no caso delas, a diferença é o tamanho. A estapélia, as flores são sempre maiores, né? São mais vistosas assim, né? Grandes. Já as flores das órbias são menores, mais delicadas, e você vê também que o vegetal, você nota que aqui, deixa eu tentar virar de lado aqui, ó, parece umas serrinhas. E o povo também confunde porque acha que isso aqui é espinho, então acha que é cacto, e não é, isso aqui não é espinho, você pode passar a mão de qualquer forma que ela não te machuca. É umas serrinhas da folha mesmo da planta. E elas são menorzinhas, né? Parece mais uns dentinhos assim de serrote. Já das órbias, eles são mais saltadinhos para fora, são mais compridos, mas eles também não machucam, não são espinhos. Aqui eu tenho uma Wernia, que é um outro gênero, mas é da mesma família das órbias e da estapélia. Mas notem que o vegetal é maiorzinho do que as das estapélias, mas tem umas que realmente só dá para diferenciar pela flor. Então, as estapélias, órbias e Wernia são da mesma família Apocynaceae, mas gêneros diferentes. Então, eu falei aí para vocês um pouco aí, né, da diferença entre cada espécie. Agora eu vou falar um pouco aí do cultivo. Os cactos são muito fáceis de cultivar. Para mim, pelo menos, não me dão trabalho. Eles são difíceis de pegar fungo, de pegar qualquer praga. Não precisam de muita rega, de muita adubação. Pelo contrário, o cactus, deixa eu pegar uma aqui, que eu consigo mostrar o substrato. Ó, esse aqui. Ó, vocês podem ver. Tá bem seco o substrato dele, ó. Tem nada de umidade, porque eu moro aqui em São Paulo. E eles são cultivados na minha garagem, então não pega sol. E como aqui em São Paulo está muito, muito frio, até fez aí uns 3 dias de sol super quente. Mas a maior parte do tempo tá frio. Então eu não rego, porque eles têm uma reserva de água muito grande. Se você rega demais, ou pode desenvolver fungo na raiz do seu cacto, ou apodrecer. Então, quando tá muito quente, eu rego eles, como aqui fica na sombra, umas 2 vezes por mês. E quando tá assim frio, às vezes eu passo até mês sem regar. Então, e o cacto vai te mostrando se ele está hidratado ou não. Ó, você pode ver nesse aqui, dá pra ver melhor. Ó, tá vendo que ele tá começando a criar umas ruguinhas ali?
Então ele tá me falando que ele já tá necessitando de um pouco de água. Então você vem, rega abundantemente, molha bem, que aí ele vai sugar toda a água que ele precisa e depois, de acordo aí com o seu clima, com a sua região, como você cultiva, você só rega quando ele estiver com o substrato totalmente seco. Mas uma particularidade aí também do cacto que a gente tem que observar é que às vezes ele tá assim, ó, enrugadinho, mas se você tá regando direito, se não faltou água para ele, né, não faltou hidratação, dá uma observada nas raízes, que pode ser algum fungo na raiz, aonde que ele parou de sugar os nutrientes pela raiz e tá usando os seus próprios nutrientes para se manter vivo. Então a gente tem que observar isso, porque se ele tá com um fungo na raiz, você vai e acha que é falta de água e fica regando, você vai matar seu cacto. Então a gente tem que estar atento a isso também. Se não faltou água e ele tá murchando, dá uma olhadinha lá nas raízes. Mas agora, se realmente for falta de água, as raízes tá tudo ok, é só hidratar ele que ele se recupera. A adubação dele eu faço, lá uma vez por ano, a cada 6 meses, porque eles não requer também tanta adubação. Pelo contrário, você pode fungar seu cacto aí, porque eles são acostumados, né? Eles são originários de locais mais áridos, mais secos, né? Se você vê, tem cacto na natureza que ele nasce em pedra. Pedra vai dar algum nutriente para o cacto? Muito difícil. Então, eles mesmo guardam aí os nutrientes que eles precisam por um bom tempo. Então, a gente não precisa ficar adubando, regando tanto como as outras plantas. Vou mostrar aqui para vocês também uma curiosidade, que às vezes as pessoas acham, ó, que isso daqui... Ó, deixa eu desenterrar aqui um pouco, ó, tá vendo que ali a parte tá mais escurinha? Aí a pessoa já acha que é um fungo, alguma coisa assim, e não é, é do cacto. Essa parte dela que fica no solo, né, que fica aí no substrato, quando ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, ela vai ficando lenhosa, então ela fica mais escurinha. Se aqui tiver durinho, não tá mole, ele não tá apodrecendo, ele não tá com fungo, ele apenas está ficando lenhoso, que é onde o caule fica mais grosso, né, para dar mais suporte aí para a planta. Caso aí aconteça do seu cacto pegar um fungo, pegar uma bactéria ou apodrecer, normalmente as pessoas já cortam, né? Já fazem a decapitação. Eu não gosto muito de fazer isso porque o cacto ele demora mais para se recuperar, para cicatrizar, para sair raízes, então você pode terminar perdendo o seu cacto. Normalmente, né, eu passo um fungicida, alguma coisa assim, e vou observando para ver se ele tá se recuperando, porque a planta ela tem a sua autodefesa, então não precisa você tá cortando ela em 1000 pedacinhos, porque ela consegue, às vezes, ela mesma combater aquela bactéria. Aí agora, se você vê que ele não tá conseguindo se recuperar, precisa da sua ajuda, você vai lá e faz a decapitação. Porque o cacto não é assim tão parecida, né, que nem as outras suculentas, que principalmente as meninas que cultivam aí as suculentas, né, que entendem melhor do que eu, podem explicar melhor. As suculentas normais, né, as equivérias, se você faz decapitação nelas, rapidamente, coisa de uma semana, elas já se recuperam, já tá vindo com raizinhas. Os cactos não, eles demoram mais. Eles podem levar bastante tempo aí para poder emitir raízes, então a gente precisa ter um pouco de paciência aí nessa parte com eles e observando. A observação no cultivo é tudo. A eufórbia, gente, apesar dela ser de uma família diferente da dos cactos, né, ser outra família, o cultivo dela é igual a dos cactos, assim como a aparência, né? Por isso o pessoal confunde tanto aí as duas famílias, mas o cultivo é idêntico. E as estapélias, órbias e uérnias, o cultivo é bem parecido aí com os cactos. A diferença, assim, entre o cultivo que eu acho maior é que elas precisam um pouco mais de água do que os cactos e a adubação. Essa daqui, a estapélia estrela, né? Principalmente quando ela vai florescer, você tem que aumentar a rega dela para ela não abortar
os botões. Para que ela segure os botões, ela precisa estar bem hidratada. Orbias euernias, a mesma coisa. Sempre observando quando o substrato está totalmente seco, é bom ir lá dar uma regada, né? Passa aí um tempo que você não adubou, faz uma adubação com um adubo aí da sua preferência. Existe aí no mercado vários adubos que são ótimos. O restante, o cultivo delas são bem parecidos, né? São plantas aí que toleram sol pleno, mas que você pode cultivar aí também num local que não pegue, né, tanto sol, mas que tenha claridade. Tem que ter claridade, que nem as minhas eu cultivo aqui na garagem, elas não pegam muito sol direto, mas elas têm bastante claridade e estão se desenvolvendo aí muito bem. Então, gente, esse foi um pouco aqui do meu cultivo. Quis passar um pouco para vocês como eu reconheço, né, a cada espécie, cada família. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí seu comentário, seu like. Se eu esqueci de falar algo que você também sabe que é bom para o cultivo ou que dá para diferenciar, deixa aí abaixo nos comentários, porque a gente nunca sabe tudo, a gente sempre está aprendendo e eu gosto de trocar essa experiência com vocês, de vocês me falarem o que vocês sabem, que eu vou aprender algo mais e eu passar um pouco do que eu sei para vocês. Então agradeço a todos aí pela presença e até o próximo vídeo.